Agora a gente mostra para você o seguinte, que você pode e deve participar do Falando Nisso ao vivo. Sempre está aqui, olha, o nosso WhatsApp 99716-7989 é o nosso canal de comunicação com você. E aí você pode participar de diversas maneiras. Uma delas é da nossa enquete que vai abrir o nosso bate-papo aqui no estúdio hoje, né, Gustavo? Exatamente, Águida. Você pode responder essa perguntinha aí de casa, ó. Sua mãe tem as características do signo dela? Responda com hashtag sim ou hashtag não pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que é o 12 99716 7989. Isso mesmo. E aí, durante o programa, a gente vai compartilhando com você que está assistindo o resultado parcial da nossa enquete, tá bom? Tá aqui o WhatsApp para você participar. Bom, e aí a gente aproveita, né, para abrir esse mês, que é um mês especial, porque tem o Dia das Mães, falando então sobre astrologia, mas hoje o foco são elas. Como são as mães de cada signo, né? Quais são as virtudes e também o que é necessário ter atenção de acordo com a astrologia. Então, a nossa convidada de hoje é uma querida que a gente adora recebê-la aqui, Jéssica Orbolato, astróloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Águia. Eu estava com saudade aqui de vocês. Nós também de você, viu? E das dicas que a Jéssica vai dando de acordo com cada signo. Antes da gente entrar no primeiro signo do zodíaco, que é Áries, eu fiquei pensando na seguinte pergunta, Jéssica. Você é mãe, né, lida com a astrologia. E eu queria saber, por exemplo, você acredita que a maternidade, para as mães que também estão assistindo a gente, pode influenciar o comportamento das mulheres, pensando em cada signo? Sim, com certeza, porque a depender do signo de cada uma dessas mulheres, a maternidade pode ser mais ou menos desafiante. Porque, por exemplo, nas mulheres que elas têm uma autonomia um pouco maior, como as mães arianas, sagitarianas, leoninas, elas vão abrir mão de si mesmas, né? Porque a maternidade nada mais é do que a gente esmagar o nosso egoísmo, né? Uma doação muito grande para uma outra pessoa que nos primeiros anos de vida depende da gente para tudo. Então, para algumas mulheres, essa doação pode ser um pouco mais intensa e para outras um pouco mais leve, que já faz parte da própria natureza delas, como as mães cancerianas. Olha, vamos então começar aqui a falar signo por signo, tá? Neste bloco, vamos falar sobre os 3 primeiros signos do zodíaco, começando pelo meu signo. Assim, 15 de abril, gente, sou muito ariana. Acho que eu tenho características intensas de Áries. Signo, Mas e aí, como são as mães de Áries? As mães de Áries são, em primeiro lugar, assim, é interessante a gente pensar que o que gera orgulho nessas mães quando elas veem os filhos é quando eles têm autonomia, sabe? Então, o que mais engrandece vocês é ver que os filhos estão crescendo, tendo independência. Porque vocês costumam ser mães muito independentes, que prezam a própria independência, apesar da maternidade. Então, costumam sempre empreender. Muito comum lá em consultório, as mães passarem a empreender quando elas são arianas, depois que o filho chega, porque elas assumem essa energia ariana de eu sou corajosa, eu sou pioneira e eu vou assumir essas virtudes ainda mais por causa da chegada dos meus filhos. E também é uma mãe que está sempre aí fazendo esporte, se exercitando, estimulando essa parte de qualidade de vida para os filhos. O ponto que a mãe de Áries precisa ficar atenta é que ela costuma ser a mãe que menos tem paciência, sabe? O pavio mais curto e criança demanda, né? Muita paciência. Então, o ponto de atenção delas é principalmente o pavio curto, assim, e querer que as coisas sejam muito feitas na hora delas. E como cada filho tem a sua própria personalidade, às vezes o filho não quer fazer na nossa hora. Isso não é uma afronta, é também o próprio desenvolvimento que eles estão dentro da sua personalidade. Então, ter esse autoconhecimento do signo do filho também é muito legal para que a gente possa unir, né, essas características e cada um viver elas sem precisar reprimi-las. Legal. Olha, gente, se você quiser participar junto com a gente desse bate-papo falando sobre astrologia e as mamães, pode mandar a sua pergunta, o seu depoimento para Jéssica Orbolato, tá bom? Tá aqui o nosso WhatsApp para você participar. 99716-7989 e a gente sempre faz um sorteio, que é um agrado para você que participa junto com a gente. Então, junto com a pergunta, você pode colocar hashtag falando nisso. Tem par de convites que a gente sorteia hoje no fim do programa, tá?
um par de convites. Então você pode assistir um cineminha nesse final de semana, aproveitar esse feriadão prolongado que tá lindo mesmo. Próximo signo agora, Jéssica, que é touro. Isso, vamos lá. É o signo da minha mãe. E minha mãe é muito uma mãe taurina mesmo. Olha. O signo de touro, ele é o signo do elemento terra. Então, essas mães costumam ser mães que gostam de demonstrar o amor, demonstrar o afeto, servindo os filhos. Então é aquela mãe que gosta de fazer uma comida, que gosta de cuidar da casa. Muitas vezes não é a mãe assim do abraço, sabe? Porque touro é muito prático. Então é aquela mãe que tá sempre resolvendo as coisas, assumindo um monte de responsabilidades, mas a casa tá sempre cheirosa, sempre confortável para esse filho. Pode sim ser uma mãe mais apegada, costuma ser uma das mães mais apegadas do zodíaco. E o que gera muito orgulho nela é ver o filho crescendo, expressando os dons, expressando os talentos, sendo bem pago por aquilo que faz. Isso gera um orgulho danado nessas mães quando elas veem que todo esse cuidado floresceu realmente na vida desses filhos. Que lindo. Quero e tô muito assim curiosa para a gente ir para o próximo signo, que é o signo de Gêmeos, porque há uma certa polêmica falando sobre Gêmeos. Sim. Geralmente falam sobre, sabe, aquela dúbia personalidade? Isso. Como será a mãe de Gêmeos? A mãe de Gêmeos é a mãe mais bipolar do mesmo? zodíaco. Não Oh, tem meu como, Deus do né? céu. Gêmeos é um signo dual. Então, ele, ao mesmo tempo, ele pensa muitas coisas. Então é uma mãe que costuma falar muito na cabeça dos filhos, deixa os filhos até meio perdido de tanto que fala, mas costuma ser uma mãe muito jovial também, aquela mãe que gosta de ser parceira, que gosta de ser amiga dos filhos. A mãe do signo de Gêmeos, ela também vai ser aquela mãe que está buscando sempre estar antenada para orientar os filhos. A atenção vai ficar por conta desse excesso de falar e ao invés de estar dando um foco para a vida do filho, tá confundindo. A atenção também fica por conta a ponte principal que ela tem com o filho é a comunicação. Então, ela fica muito atenta quanto ela está ouvindo, porque a gente pensa que comunicação é só falar, né? E a comunicação é também sobre ouvir. Então, o quanto ela está ouvindo o filho e o quanto esse filho está ouvindo o que ela fala. Por isso que ela precisa ter foco no que ela está falando, porque senão vai ser tanta coisa na cabeça que o filho não vai querer nem dar muita atenção. Muito bom. Gente, no próximo bloco a gente continua falando sobre os signos. A gente vai para Câncer, Leão e Virgem, tá bom? Ó, você viu que eu decorei? Mentira, tem uma colinha aqui, viu, gente? Que é muita coisa. E aí, olha, pode participar com a gente, mandar sua pergunta, o seu depoimento sobre a sua mamãe e se realmente ela tem as características do signo, né, que ela carrega. Pode mandar uma foto também com a sua mãe, em forma de homenagem, tá bom? Que a gente mostra aqui no programa ao vivo no próximo bloco, com a hashtag Falando Nisso, e aí você concorre a um par de convites para o Cinemark, em São José dos Campos. Agora sim, a gente volta a falar sobre astrologia. Tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo WhatsApp, né, Gustavo? Exatamente, Agda. O pessoal de casa pode participar dessa seguinte perguntinha, ó. Sua mãe tem as características do signo dela? Responda com hashtag sim ou hashtag não. Até então, 88,9% dizem que sim, hein, Agda? Bastante gente. E aí você pode aproveitar, você que disse sim, que disse não, do nosso bate-papo aqui, tá bom? Mandando sua participação, a foto da sua mamãe. A gente está hoje com a astróloga Jéssica Orbolato, então ela pode responder suas dúvidas de repente. Agora a gente aproveita esse bate-papo, a gente conversou com o pessoal lá no Açaí Colinas. Vamos dar uma olhada, vamos sim. Jéssica, eu tô aqui com a Irla, nossa Açaí Colinas, e ela comentou comigo que, como uma boa capricorniana, ela não é muito chegada num signo, porque ela é mais cética, né? Pois é, no passado, como eu estava te contando, eu já acreditei, porque parece que muitas coisas do que eu vejo no Capricórnio, eu me identifico, né? Sim. Falo, não, faz sentido. Mas e aí, em algum momento ali, eu falei, gente, mas não tá batendo muito, porque meu pai e minha mãe também são. Agora, para a maternidade, uma mãe, para ela se conhecer, até com as suas carências, vontades em relação aos filhos, você acha que seria interessante buscar entender o próprio signo? Eu sei que muita gente faz essa busca, né? E se baseia muito por isso. No passado, talvez eu também fizesse. Como eu demorei algum tempo, alguns anos para ser mãe, e quando isso aconteceu, eu já tinha meio que descartado essas questões dos signos, justamente por ser mãe, pai e filha diferentes entre si. Eu acho que hoje eu abri mão e hoje eu busco outros caminhos. É bem Capricórnio, não é, Jéssica? Porque é muito Capricórnio mesmo. O Lucas é um pisciano que adora astrologia mesmo. Entendi.
Mas eu super concordo com ela, porque eu até amei, porque era uma das coisas que eu queria muito falar. Nós temos o nosso mapa astral. Então, quando a gente fala, sou capricorniano, igual ela falou, eu sou capricorniana, minha mãe é capricorniana, meu pai é capricorniano, e nós não somos iguais. Por quê? A gente não tem só o nosso signo solar, que é Capricórnio, nós temos a nossa lua, que fala como nós lidamos com os sentimentos, nós temos a Vênus, que fala sobre a nossa autoestima, sobre a nossa libido, temos Marte, que fala sobre como a gente inicia as coisas. Então, quando a gente olha só para um ponto do mapa, que é muito, inclusive, do que a gente está trazendo aqui hoje, é como se fosse uma parcela de tudo aquilo que representa tanto a nós quanto as pessoas à nossa volta. Então, por isso que é bacana a gente investir no nosso mapa astral, para que a gente possa aprofundar em tudo aquilo que a astrologia permite de autoconhecimento da nossa vida. Muito legal. Olha, vamos continuar falando mais sobre os signos? Nesse segundo bloco, então, agora é a vez de Câncer. Câncer é, assim, como se fosse a mãe Margarida, é de todas a que mais entra nos arquétipos de ser uma mãe que gosta de nutrir, que gosta de dar colo. Olha. Costuma também ser aquela mãe que gosta das tradições, que cobra que os filhos sigam as tradições familiares. Costuma também ser a mãe mais apegada. E o ponto de atenção fica por conta da codependência. Costuma ser aquela mãe que cuida bastante, mas que vai prendendo o filho, sabe? E aí ainda fala, nossa, mas eu tô cuidando de você. E aí o filho sente uma culpa muito grande por cortar esse cordão umbilical. Então esse é o maior ponto de atenção, mas costuma ser uma mãezona mesmo, que gosta de ter os filhos, os netos e crescer muito voltada dentro desse universo maternal. Vamos ao próximo signo, rapidamente? A gente vai para Leão. Ah, o meu signo. Eu vou falar super bem dessas mães Vamos e não lá. vamos ter quase nenhuma sombra, mentira. Só coisas boas, né, pessoal? Não, das brincadeiras à parte, as mães leoninas, assim como as mães arianas, costumam ser as mães que mais têm energia, que mais têm vitalidade. Eu até brinco, parece que os filhos sabem, que cobram muito isso, né? Demandam muito isso de nós. São as mães que gostam de viver os hobbies com os filhos, que gostam de ver os filhos felizes. O ponto de atenção das mães leoninas, que elas são aquelas mães leoas, né, que protegem, que defendem muito os filhos, só que às vezes elas podem não dar espaço para o filho expressar a própria essência, sabe? Então ela vai se tornando uma mãe muito dominadora, né? Leão, imagina que Leão é como um rei, né, uma rainha, então quer dominar muito o filho. Então esse é o ponto de atenção, dar espaço ali para o filho crescer, sendo quem ele é, diferente das expectativas que muitas vezes a gente vai alimentando. Legal. Olha, no próximo bloco, a Jéssica continua falando sobre os signos. Daqui a pouquinho a gente mostra as características da mãe que tem o signo de Virgem, tá bom? E aqui no estúdio a gente continua falando sobre os signos e as mamães. Vamos dar uma olhadinha no resultado da enquete. Gustavo, cadê você? Exatamente, Águida. Vamos ver o que o pessoal acha de casa. Sua mãe tem as características do signo dela? Hashtag sim ou hashtag não. 93% dizem que sim. Aumentou, hein, Águida? Aumentou e a gente continua incentivando que você participe junto com a gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar os depoimentos. Estamos entrevistando hoje a astróloga Jéssica Orbolato. Tem mais uma perguntinha que a gente gravou. Vamos dar uma olhada. Conversando aqui no Açaí Colinas com a Márcia, que tem signo, escorpião, seu signo, né? Escorpião, isso. E a Márcia, apesar de não parecer, já tem até netos, gente. Tenho 2 netos. 2 netos. 2 netos. Você tem, por curiosidade, assim, a vontade de olhar sobre o signo deles? Como lidar com o signo deles? Eu olho diariamente, passei só por curiosidade, passei a olhar agora e acho interessante. Te ajuda a lidar no dia a dia? Você acha que acaba ajudando você para entender um pouco da personalidade de cada um? Porque são diferentes, né? Mas assim, curiosamente, quando eu começo a ler, eu começo a identificar. Eu identifico, assim, itens da personalidade, sabe? Eu acho muito interessante, é por isso que eu leio. É interessante, Jéssica, a vovó ou uma mamãe procurar saber mais dos filhos pelo signo?
Com certeza, é muito interessante, porque os signos, eles vão trazer essas características que vai ajudar a gente a entender se eles são mais parecidos conosco, se são mais diferentes e, consequentemente, respeitar essa natureza de cada um, extraindo o melhor, mas também compreendendo, porque principalmente quando é diferente, quando é mais parecido, é até mais fácil. Por exemplo, eu e minha filha, nós temos um mapa astral completamente diferente. Então, nós temos uma natureza oposta. Então, se eu não soubesse disso, e talvez quisesse moldá-la ao que eu acredito, ela não ia conseguir se expressar conforme a natureza dela. Então, o autoconhecimento é libertador por causa disso. Olha, que bacana, Sim. gente. Vamos então aos próximos signos. Agora a gente fala um pouquinho sobre Virgem. Sim, a mãe mais metódica, né, É do mesmo? zodíaco. Olha lá. A mãe que se preocupa super com a alimentação, com a rotina. O ponto de atenção da mãe virginiana, Águeda, vai ser sempre a crítica, porque como ela é muito exigente com ela mesma, ela pode acabar exigindo uma certa perfeição dos filhos, e eles crescem sentindo que nada do que eles fazem é certo, porque podia sempre ser melhor do que aquilo que está entregando. Então, esse é o ponto de atenção dessa mãe. Ótimo. Vamos então ao próximo signo e as características dessa mamãe que é de Libra. A mamãe libriana, ela costuma, assim como a mãe geminiana, ser as mais parceiras assim dos filhos. Gosta de ter amizade, gosta de trazer os filhos dos amigos para dentro da casa, sabe? Mamãe sociável. Exatamente, demais. Também costuma ser uma mãe muito justa, que gosta de ensinar para o filho, né, sobre ele ser ético, e isso orgulha muito ela quando acaba se tornando um filho, uma filha que aonde passa, encanta, onde o filho passa, ele é um filho que torna aquele lugar mais bonito, ela fica muito orgulhosa disso. Agora tem uma outra mamãe, será um tanto misteriosa? Ah, como a vovó que acabou de aparecer ali, Nossa. super, né, na característica Total. misteriosa. A mãe escorpiana, ela é a mais intensa, ela se doa bastante, ela costuma, né, nas altas vibrações, se doar muito aos filhos. É uma mãe que a maternidade provavelmente traz um processo de renascimento para ela, naturalmente atrás para todas nós, né? Mas para a mãe escorpiana é muito mais. Pode sim ser uma mãe um pouquinho mais possessiva, mais controladora ali com os filhos, mas ela ensina esse filho a lidar muito com as adversidades da vida, e é isso a que torna uma mãe muito orgulhosa quando vê que esse filho cria resiliência para as experiências. Antes de começar a mostrar os depoimentos que já estão chegando, tem bastante coisa. Obrigada, viu? Vamos falar sobre Sagitário, gente? Vamos. As mães de Sagitário. As mães de Sagitário, elas são as mais divertidas, elas são as mais festivas, que gostam de viajar com os filhos, de botar todo mundo dentro do avião, todo mundo dentro do carro, para ir para a praia, para ir para a montanha. Costuma ser uma mãe que tem muita sabedoria na tratativa, né, da criação desses filhos. E a atenção é que ela pode ser uma mãe muito exagerada, né? Lida com as questões, às vezes, de um jeito too much, assim, sabe? E esse é o ponto de atenção. Também, às vezes, pode ser uma mãe um pouquinho mais autoritária, que quer impor as coisas que ela acredita para os filhos. Também poderia ser uma distorção aí. Bacana. Daqui a pouco a Jéssica, então, vai falar mais sobre os outros signos, tá? No último bloco do nosso programa, junto com os depoimentos e fotos que já estão chegando. Agora a gente volta a falar sobre os signos com a Jéssica Orpolato, que é astróloga. Para a gente encerrar, então, esse bloco, vamos falar sobre mais um signo das mamães, que é o signo de Capricórnio. Sim, as mamães mais workaholics do zodíaco, elas costumam dedicar muito tempo delas para o trabalho, mas, em contrapartida, são mães que buscam essa dedicação do trabalho justamente para poder trazer mais estabilidade, para trazer uma melhor qualidade de vida ali para os seus filhos. Costumam ser mães que elas acabam sendo um pouquinho mais exigentes, tá? Das mães de Capricórnio. Porque, mais uma vez, assim como elas são exigentes com elas se cobram muito, ser madura, ser responsável, elas acabam passando esses valores também para os filhos. Elas prezam muito por dar uma boa estrutura de vida para eles. A sombra da mãe de Capricórnio é a rigidez, né? Ela ficar atenta de esquecer de dar, sabe, o colo, o afeto, e com isso, às vezes, deixar essa falta, né, de prezar pelo material, prezar pela estrutura e não vir para aquele colinho de mãe, que às vezes é importante também. Necessário.
Próximo signo que a gente vai falar, Aquário. Aquário. Outra mãe que, assim como a geminiana e a libriana, é aquela mãe que é meio mãe, meio amiga, assim, sabe? Até é muito importante quando tem essa característica a gente ficar atenta, porque a mãe sempre pode ser amiga do filho, mas o filho, ele não... ele precisa ficar atento com respeitar essa hierarquia, sabe? A mãe aquariana, ela é uma mãe bem à frente do tempo, ela gosta de viver a liberdade dela e levar esse filho para conhecer o mundo, para experimentar o mundo junto dela. A sombra da mãe de Aquário é muitas vezes ela querer impor os ideais que ela tem para os filhos, né? Então ela pegar toda essa liberdade que ela acredita, passar para os filhos como responsabilidade para que eles escolham isso na vida deles também. Necessário. E agora a gente fecha, então, os nossos signos, né, falando sobre peixes. A mãe pisciana é a mãe mais estabanada, que tá sempre com algum roxo que se bate nos lugares. É uma mãe muito sonhadora, muito inspirada, que costuma se dedicar muito também aos filhos. A mãe pisciana, ela incentiva esse filho a sonhar, né? Ela incentiva esse filho a criar um mundo, né, com mais compaixão, com mais empatia. A sombra da mãe pisciana é esse lado mais avoada, que às vezes deixa algumas coisas importantes passar. E também, no fundo, a sombra de peixes é o perfeccionismo. Então pode ser que ela acabe projetando alguma questão no filho, cobrando um pouquinho mais dele, às vezes sim. Legal. Agora, vamos mostrar as participações que estão chegando. Já adorei o depoimento de um telespectador, que é o Renato, de Taubaté. Na tela, amei. Por favor, vamos mostrar a foto também que ele mandou, inclusive da mãe, né? Sim. Falando sobre... A minha mãe é do signo de Sagitário, teve 5 filhos, signos diferentes, e soube lidar com personalidades de cada um. Isso tem a ver com o signo? Ou é coisa de mãe? Olha, é um pouquinho coisa de mãe, mas tem muito a ver com o signo dela, sim. Porque Sagitário é um signo de sabedoria. Então, quando quem é sagitariano está conectado com as altas vibrações do seu signo, eles tendem a ser muito sábios. Então, ela teve essa virtude para compreender cada uma das personalidades desses filhos. Vou chamar a voz da vez aqui, a nossa voz oculta. Cadê você, Gustavo? Me ajude na próxima participação, por favor. Bora ler as participações do pessoal de casa. O Ricardo mandou a fotinho, eu com minha mãe, a Silvia do signo Áries, uma mulher incrível e batalhadora, nunca desiste dos seus sonhos. Eu te amo muito, mãe, ele deixa o recado. Lindo! Vamos lá, mais participações. Da Helena, sou a Helena, essa é minha mãe, Rosiane. Ela é do signo de Virgem. Super parecidas, né, gente? Vamos lá. A Rafaela, hashtag sim, hashtag falando nisso. Minha mãe é escorpiana, uma mulher incrível e forte. Minha melhor amiga, meu maior presente. Que lindas! A Dani de Taubaté, minha rainha, signo dela é de leão, uma mulher guerreira e protetora. Ela é um espelho pra mim, eu amo essa mulher com a minha alma. Feliz Dia das Mães pra todas as guerreiras. Que bonitas as homenagens. Obrigada, Dani, pela participação. O Rafael de Caçapava manda fotinho com a mãe dele, que é do signo de Virgem. Lindos! Ana Cláudia, hashtag sim, minha mãe é uma canceriana muito brava. E manda um abraço pra gente. Uma brincadeirinha, né, Ana Cláudia? O Pablo, meu nome é Pablo, minha mãe é Amanda e ela é aquariana. E sim, tem tudo a ver com ela. E deixa um recadinho ali, mãe, te amo. Te amo, mãe, que lindo. Vamos a mais. A Fabiana Santos, de São José. Olá, boa tarde, tudo bem? Sou mãe do signo de Peixes. Dizem que é um signo muito sonhador e carinhoso. Sou muito carinhosa, principalmente com os meus filhos. Falando sobre a questão de ser estabanado, e realmente eles são carinhosos. São muitos, porque é elemento água, né? Então tem essa coisa do toque, do afeto, é muito importante para o signo de Peixes. Ótimo. Temos mais participações? Ainda dá tempo de algumas? Vamos lá, então. Pode passar, por favor, agora sim. Solange, olá, boa tarde, me chamo Solange, sou mãe. Sou de 17 de novembro de 67, do signo de Escorpião. O que isso diz sobre mim? Que é uma mãe muito resiliente, que precisou muitas vezes renascer várias vezes na vida para poder exercer a maternidade e, na verdade, toda a vida, né? Porque ser escorpiana, olha, é um signo que demanda muita resistência. Vamos a mais participações? Ainda dá tempo, produção? Dá tempo ainda da última participação, da Carla Torres. Minha mãe é de Touro, de 9 de maio de 41, fará 84 anos agora. Ela é exatamente assim, super preocupada com todas, ativa e sempre preocupada em fazer tudo para os 5 filhos, netos, bisnetos e genros.
Que lindo! Obrigada, viu? Você que participou com a gente, que esteve ao vivo aqui e para você também que colocou hashtag falando nisso. Agora a gente faz nosso sorteio ao vivo para concorrer a um par de convites para o Cinemark. Na tela, então, quem será que foi o sortudo ou a sortuda de hoje? Irani! Irani, a gente vai conversar com você daqui a pouquinho, tá? Depois que o Falando Nisso sair do ar. A gente manda um zap. Jéssica Orbolato, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, viu? Foi uma delícia, espero que o pessoal tenha gostado e compreendido um pouquinho mais sobre as mães. Legal. Seguinte, o Falando Nisso volta na segunda-feira, 13h, com um novo assunto. Agradeço demais a sua audiência e participação, tá bom? A gente se vê então ao vivo na segunda. Beijo carinhoso pra você, bom fim de semana.